Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Bessa, atualmente moro aqui em Portugal e hoje venho trazer para vocês um vídeo falando sobre o meu primeiro ano aqui em Portugal, as dificuldades, o arrendamento, a documentação, todos os perrengues que eu passei por aqui. É isso aí, bora lá para mais um vídeo. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu cheguei com visto de trabalho, já cheguei já com o CEP agendado, tudo certinho, mas porém não cheguei com arrendamento. Como eu comprei as passagens e na passagem que eu comprei eu tinha 10 dias do hotel, a gente, quando chegou, ficou nesse hotel durante 10 dias. E nesses 10 dias que eu fiquei no hotel, eu não fiquei passeando, não. Nesses 10 dias que eu fiquei lá no hotel, eu pegava o ônibus, ia para cidades próximas, né? Que eu ia ficar. O serviço era em Elmancil, em Faro, né? E eu estava hospedado no hotel lá em Quarteira, que é uma cidade próxima, dá uns 20, 30 minutos de carro mais ou menos daqui onde eu moro, atualmente, em Faro, né? Aí eu levantava, no outro dia eu levantei cedo, né? E peguei o carro e fui para o Mansell para procurar casa lá. E eu lembro que eu rodei lá o dia inteiro. Rodei de manhã, eu, a minha esposa e a minha filha, né? Rodamos o dia inteirinho. Eu comprei um carrinho para ela, aqui fala carrinho guarda-chuvinha, que é aqueles carrinhos de praia, sabe? Pequenininho que empurra, que ela senta e a gente, bem simples. E a gente saiu procurando casa durante 10 dias, todos os dias procurando casa. E essa foi a nossa primeira grande dificuldade aqui em Portugal, que foi o arrendamento. Tipo, não tava lá tão fácil arrumar casa, né? E eu lembro que a gente conseguia, por telefone, a gente falando com a pessoa até aceitava que a gente fosse lá dar uma olhada na casa, para poder ver a casa, tudo. E quando a gente chegava lá e falava que era brasileiro, eles não arrendavam. Falava, ah, já tem um outro casal que vai vir ver, dando as desculpas, sabe? E não arrendavam para brasileiro. Por quê? Porque na época que eu vim, foi uma época pós-pandemia, e muitos tinham dado calote, né? Vamos dizer assim. Então os brasileiros não estavam lá com uma boa fama aqui de bom pagadores, vamos dizer assim, do arrendamento, né? E a gente achou umas 3 casas, que foi mais ou menos nessa. Ligava, né? Achava pelo jornal ou achava por boca a boca mesmo. A gente ligava e o senhorio da casa aceitava que a gente fosse fazer a visita. A gente ia lá olhar a casa. Na hora que via que era 3 pessoas, né? Que tinha uma criança junto, eles já ficavam com o pé atrás. Falava, ah, eu vou deixar você ver a casa, mas já tem uma pessoa que vai vir ver a casa, entende? Aí ficava aquelas desculpas que eles davam pra gente, pra não alugar a casa pra gente, né? Mas aí acabou os dias do hotel e como eu trabalho na área de telecomunicação, os dias que eu fiquei aqui apresentaram pra mim uma pessoa, né? Que essa pessoa até hoje é nosso amigo aqui, né? E nesses dias que estava correndo tudo, ele até chegou, no, acho que no terceiro dia, ele até chegou a emprestar um carro para nós. A gente pegou um carro emprestado dele para ficar mais fácil a locomoção, corria atrás das casas que a gente arrumava, assim. E a gente fez uma boa amizade, assim. E quando acabou os dias do hotel, eu não tinha achado ainda a casa. E o que aconteceu? Eu tive que me virar. Aí ele falou, não, vamos lá para casa até se arrumar um arrendamento para você. Eu falei, ah, tá bom. Eu lembro que a casa dele era um T1, né? Que era um quarto só. Era a cozinha, sala e o quarto. A gente ficou, acho que 10 dias. Eu não me recordo bem se foi 7 ou se foi 10 dias na casa dele.
porque a gente não estava achando arrendamento. Aí até que ele falou pra gente, olha, tem uma pessoa assim, 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 que vai sair da casa, e eu acho que o senhor era brasileiro também, e o senhorio acho que ele arrenda pra vocês. E a gente falou, não, a gente vai lá, né? Aí no outro dia a gente pegou e foi até essa casa, né? E chegou lá, o pessoal já estava de mudança, estava saindo. A gente pediu o telefone do senhorio da casa para poder ligar para ele, para poder ver se ele já arrendou, se ele já tinha fila, se não tinha, se podia arrendar pra gente. Eles passaram o telefone, liguei pro senhorio, o senhorio falou que antes de arrendar a casa novamente, ele ia dar uma pintada na casa, ia dar uma reformada para poder estar arrendando novamente. Aí ele me deu o prazo de 2 dias para poder estar indo lá ver a casa. Aí passando esse prazo de 2 dias, a gente foi lá, a gente viu a casa era um quarto, a sala, a cozinha. Em frente à cozinha era outro quarto e do lado da cozinha uma casa de banho, um banheiro. E ele pediu 550 euros. Aí a gente falou que ia ter que pagar água, luz, gás, se ele não baixava para uns 500. Choro de brasileiro, né? Aí ele baixou, deixou os 500 euros, só que a gente pagava água e luz separado, mais o gás, porque o gás, aqui o sistema de gás é usado no esquentador, que era dividido para o fogão, que era gás, para o esquentador, que era da água quente. Só que aí veio a, uma outra dificuldade. A gente conversou com o senhorio aceitou arrendar para a gente daquela maneira, só que a casa estava vazia, não tinha nada, não tinha nenhum móvel. Só tava a pia, os armários da cozinha, só. O resto não tinha mais nada. Eu trouxe um dinheiro que era pra gente comprar um carro aqui para poder se locomover, porque aqui quem não tem um carro, se não morar nos grandes centros, fica meio difícil a locomoção. Aí precisa de um carro quem mora um pouco mais afastado. Essa casa que eu consegui, ela era 5 minutos do centro da cidade. Então, de carro, era 5 minutos de carro do centro da cidade. Isso dava acho que uns 5 ou 10 quilômetros da cidade, do centro da cidade onde eu arrendei essa casa. Aí a gente teve que abrir mão do carro e comprar o que a gente ia necessitar ali a maior prioridade que a gente ia ter ali, que era a cama, uma geladeira e um fogão, que era o que a gente colocou na nossa lista para poder comprar de urgente. E foi o que aconteceu, a gente comprou uma cama, a gente foi atrás de um fogão e comprou um fogão que lá não tinha o forno de baixo, era só a placa de cima com as bocas e era gás. Acho que foi 20 ou 10, acho que foi 10 euros que a gente pagou no fogão, porque era gás, boca de gás. E a geladeira, que a gente comprou uma geladeira usada também. Aí, conforme foi passando o tempo, a minha esposa entrou no marketplace do Facebook e começou a ver, porque aqui tem muitas pessoas que vão para outro lugar e geralmente eles doam. Que nem, por exemplo, aqui aonde eu tô numa região que é chamado de Algarve. Aqui é onde vem muito inglês, francês, alemão, vem todo mundo de férias para cá. E muita gente tem casas aqui que são de férias. Eles vêm, passam o verão aqui e no inverno eles voltam para o país deles, né? E o que muitos deles fazem? Quando eles vêm no verão, eles compram umas mobílias, né? E ficam aqui o verão. Ficam aqui 3, 4 meses aqui. Eles pegam e vendem os móveis da casa, mais em conta, ou até mesmo faz doação e doa. E minha esposa entrou no marketplace do Facebook e foi atrás disso. E lá ela achou bastante coisa de doação. Muita gente doando sofá, muita gente doando armário. Ela conseguiu pegar a doação da cama da minha filha, do guarda-roupa, né? E sofá. Conseguiu bastante coisa, assim. A gente quase mobiliou a casa toda, mais na doação. Eu não tenho vergonha de falar porque a gente migra de um país com uma mala de 23 quilos e o dinheiro que dá para levar. Então, a gente vem para um país que a gente não tem nada, praticamente nada. A minha esposa procurando, olhando e foi achando, né? E pessoas estavam doando.
e a gente foi pegando. Foi pegando e assim foi conseguindo mobiliar um pouco a casa. Aí a minha esposa, ela conseguiu arrumar um trabalho, enquanto eu não começava a trabalhar, porque na minha área, como eu vim contratado, eu tinha que fazer alguns cursos para poder estar trabalhando aqui na área, né? Então eu precisei fazer um mês de curso aqui, que é na parte de telecomunicação daqui, que a empresa exige, mesmo você sabendo trabalhar na área, a empresa nessa área exige que você faz um curso da operadora, né, que no caso aqui era a Mel, para poder trabalhar na rede deles. Sem isso eles não deixam trabalhar. E foi isso que eu fiz. Durante esse um mês que eu estava lá fazendo o curso, a minha esposa, ela arrumou um trabalho aqui em Portugal para trabalhar à noite. Só que ela não poderia começar enquanto eu não voltasse do curso, porque não tinha com quem deixar a Ana Laura. Esse foi o segundo perrengue aqui em Portugal. Escola para crianças. Principalmente infantário, criança que não está ainda no primeiro ano, né? Que está na pré-escola ainda, ou está na creche, que nem a gente fala no Brasil. Esse foi um dos maiores desafios, foi esse, porque eu depois que voltei do curso, né, comecei a trabalhar durante o dia e minha esposa teve que arrumar esse trabalho durante a noite. E eu trabalhava durante o dia, quando chegava, a minha esposa entrava às 8 da noite, ia trabalhar à noite, eu ficava com a Ana Laura, para ela trabalhar à noite, e quando ela chegava de manhã, eu saía para trabalhar e ela ficava com a Ana Laura. E como ela trabalhava à noite e olhava a criança durante o dia, às vezes ela não conseguia dormir. Era um pouco complicado essa parte. E essa empresa onde ela trabalhava, empresa de reciclagem, vamos dizer assim. Essa empresa, aqui em Portugal, existem containers de lixo, vamos dizer assim, que separam por classe: vidro, papel e plástico. E lá nessa empresa que ela trabalhava, chegavam esses caminhões do plástico, do vidro e do papel. O vidro eles carregavam numa área específica do vidro, né, que era só vidro, e o plástico e o papel eles descarregavam em outra área. Só que muitas vezes vinham muito misturado o plástico e o papel. O pessoal às vezes não respeitava muito, jogava plástico no papel e papel no plástico, e eles jogavam tudo num lugar só, que era uma esteira que subia, e lá eles iam separando o papel do plástico. As qualidades do plástico, porque era plástico filme, era plástico de garrafa descartável, então eles tinham que separar isso aí lá. Para minha esposa, lá foi uma mina de ouro, em termos assim, né? Porque naquele serviço, a maioria dos brinquedos da minha filha, que a minha filha tem hoje, veio tudo de lá. As pessoas, quando vêm de férias para cá, costumam encher a casa, comprar um monte de coisa. As pessoas que não doam, jogam as coisas fora. E muitas das vezes as coisas tá novinha. Eles botam dentro do saco, amarra a boca e joga lá no plástico ou no papel. Aí na hora que os caminhões descarregam lá e isso passa na esteira, porque é uma esteira enorme, é uma esteira gigante, e sobe e vai subindo tudo pela esteira, o papel, o plástico, tudo. E na hora de separar, elas têm que rasgar a sacola para jogar o que tem dentro, para separar aquilo que tem dentro. E muitas das vezes eram esses bichinhos aqui, ó, esses bichinhos, dentro do plástico ainda, bonitinho, que as pessoas compravam ou ganhavam de alguma promoção e tava tudo lá. E ela catava a maioria daqueles lá tudo fechadinho, bonitinho. E os que vinham aberto, a minha esposa vinha e lavava tudo com lixívia, água sanitária, acho que no Brasil, né, detergente. E sem falar também das coisas que a gente achava no lixo. É, aqui tem muitas coisas que você acha no lixo. Tipo, eu já achei, já contando tudo assim, os 4 micro-ondas que o pessoal jogava no lixo. Televisão, eu já achei umas 3 televisões. Inclusive tem duas que tá aqui ainda em casa, que é uma de 48 polegadas e uma de 32 polegadas. Uma tá no quarto da Ana Laura, da minha filha, e a outra tá no meu quarto. Sem falar também das outras coisas que eu achei. Achei fogão, aqueles de indução de 4 bocas, achava berço, achava carrinho de bebê, achava muita coisa a gente acha no lixo aqui. E um tempo a gente veio juntando essas coisas e colocando em caixas de máquina de lavar, sabe? As caixas de papelão de máquina de lavar, a gente vinha colocando tudo ali dentro para poder a gente ia doar tudo aquilo. Que o nosso intuito era mandar para o Brasil. Tem uma empresa aqui que leva para o Brasil
Só que não pode ser produto novo, só pode ser produto usado. Mas a empresa, elas colocam tudo dentro dessas caixas e manda via navio pro Brasil. Demora 3 meses para chegar no Brasil. O intuito nosso era fazer isso aí, ajudar com roupa, brinquedo, o máximo de pessoas que dessem lá no Brasil. Mas porém, isso foi ficando um pouco. A gente tinha muitas e muitas caixas, e isso foi ficando um pouquinho caro, porque cada caixa para mandar para o Brasil era 200 euros. A gente tinha em torno de umas 7, 8 caixas lá no fundo. Então deu que esse plano não deu muito certo, porque era 200 euros para poder enviar a caixa e era um pouquinho caro. Aí o que que a gente fez? A gente começou a ajudar o pessoal da igreja que a gente frequenta aqui. A minha esposa foi para uma cidade a 1 hora, 2 horas daqui, que o povo lá era muito carente, morava em barracas, isso. E ela pegou, colocou tudo isso, as roupas, os brinquedos, foi bicicleta, foi um monte de brinquedo. Ela pegou, levou e foi fazer essa doação lá. Ela falou que foi muito prazeroso para ela, que as crianças lá, por incrível que pareça, a gente deu para levar uma bicicleta só, e eles até dividiam o brinquedo. Um andava um pouquinho, o outro parava, andava outro pouquinho. Ela falou que foi muito gratificante para ela aquela situação ali, o sorriso das crianças. E é bom, sempre bom a gente pegar e ajudar aquele que precisa, né? Deus retribui em dobro isso. Aí veio a necessidade de um carro. E a gente não tinha dinheiro para comprar o carro. Eu estava trabalhando, praticamente o dinheiro que eu recebia era para pagar o arrendamento, e o dinheiro que a Rê recebia era para comida. E esse rapaz que tinha ajudado a gente no começo, que a gente chegou a ficar uns dias na casa dele, ele mexia com carros velhos, assim, sabe? Carros usados. Que carros, tipo assim, que a pessoa não queria mais, vendia barato e deixava lá com ele, e ele arrumava o que precisava arrumar e vendia os carros. E nisso foi quando eu peguei com ele um Passat branco, 92, o Passat branco. Lembra muito o Santana 2000 daí do Brasil. E esse foi nosso primeiro carro. E eu lembro que a gente pagou ele, acho que foi em 7 vezes. E quando a gente terminou de pagar ele pegou e ofereceu um outro carro, que na época era um Honda Accord. Era automático, tinha o kit gás, mas o kit gás não funcionava, era só a gasolina. Eu lembro que eu troquei porque ele era automático. E a Zafira que eu tinha no Brasil era uma Zafira automática. Aí eu resolvi trocar. E foi mais 7 meses, se não me engano, pagando outro carro. Dei o Passat de entrada e foi mais 7 meses pagando o carro. E ficava nesse vício. Terminava de pagar, pegava outro carro. Terminava de pagar, pegava outro carro, né? Até eu cansar de pegar carro velho e pegar o carro que eu tô hoje. Depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando o carro. E olha quem resolveu aparecer agora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Essa é minha esposa, Regiane. Bom, a gente tava falando dos carros, né, amor? Mas agora a gente vai falar de uma coisa importante, que é a parte da escola da menina. A gente ficou praticamente um ano, né? É, quando a gente veio, ficamos um ano mais ou menos com a minha filha dentro de casa, porque aqui em Portugal não é obrigatório a criança, eles dão vaga para criança até os 3 anos, não é obrigatório. Então você tem que vai à escola, preenche as fichas. Aqui tem um período certo para você começar a preencher as fichas, fora do prazo, eles não conseguem porque é tudo online. E aí você preenche a ficha e aguarda a vaga. Ela tinha 3 anos e não era obrigatório. Eu comecei a correr atrás de escolas particulares. E em uma das escolas que eu encontrei, Tinha 40 crianças, né? Na e frente. era 40 crianças. Informaram que não era também assim alguma coisa que ela conseguiria muito rápido, porque também a data que a criança faz aniversário aqui também voga. Como a minha filha faz aniversário no fim de janeiro, então para eles ela já fica no final da lista, porque o ano letivo deles aqui começam em setembro, correndo o risco de não conseguir. Mas como Deus foi muito bom,
eu consegui a vaga dela. Não sei se as 40 crianças que tinha na frente também conseguiram, por ser idades diferentes. Como não é uma escola pública, pela segurança social, eles fazem uma análise do ordenado, né, do que você ganha, e aí vem especificado o valor que você vai pagar de mensalidade da escola. A gente paga 185 euros de mensalidade, que é muita coisa para o salário daqui. Não teve outra maneira. E todo ano é atualizado esse valor, porque pela segurança social e pelas finanças eles puxam lá os gastos da gente, o que você ganha, e aí é atualizado esse valor. Mas é uma escola muito boa, eles ensinam muito bem, trabalham muito bem a criança, que eu gosto muito da escola e ela gosta também. E é bem organizado, e só que não é fácil para quem vem com criança menos dessa idade, porque aqui as crianças começam a ir para a primeira série, para o primeiro ano, né, com 6 anos. Aí sim é obrigatório o governo dá uma vaga para a criança próximo. Ali você inscreve a criança e eles vão analisar uma escola mais próxima de você para poder te dar uma vaga. Aí é obrigatório. Antes disso não é muito difícil. E no nosso caso, que a Ana Laura tinha os irmãos dela, ficou mais complicado ainda porque ela se viu sozinha. E a gente chegou no período de janeiro, que era muito frio comparado ao nosso frio no Brasil. E aí você tem que ficar dentro de casa com a criança. Então a gente tem que se preparar bastante, principalmente psicologicamente, né, a cabeça da criança, porque não é fácil. Até porque uma pessoa só trabalhando aqui para pagar renda e todas as contas da casa não dá. Não dá. Não existe esse modo, não tem como. E na época ainda quando a gente chegou em Portugal, o salário mínimo aqui era 760 euros. E a gente pagava 500 euros de arrendamento, fora a despesa. Que antigamente, né, há 3 anos atrás, com 50 euros, você ainda conseguia encher quase um carrinho. Pelo menos a metade de um carrinho você conseguia levar. Agora já não dá mais, agora já não é mais assim, não. Quando a gente chegou aqui, a gente pagava ainda 50 cêntimos no litro de leite. Entre 42 e 50 cêntimos no litro de leite. Hoje a gente já paga de 82 a 1 euro em 1 litro de leite. Então, subiu bastante as coisas. A adaptação com a comida de criança também é bem complicada. Assim, tem crianças que se adaptam bem, né? No caso da minha filha, ela não se adaptou muito bem, porque aqui todas as escolas, a entrada é sopa. E a sopa deles é tipo um caldo, como se fosse batido. E ela não é acostumada, e ela não gosta. Então, assim, agora, depois de quase 3 anos que a gente tá aqui, que ela come um pouquinho da sopa e come algumas coisas da escola. Mas mesmo assim, a adaptação dela não foi, assim, das melhores, mas vai levando, vai acostumando, né? Eu lembro que o primeiro ano dela de escola foi um pouco complicado em relação justamente a isso, a alimentação. A professora chegava e falava, olha, Ana Laura não comeu. Ela não come frutas, assim, quase ela não come fruta. E aí, quando ia dar uma pera pra ela, ela até chorava na escola. E ela vinha pra casa falando, mãe, a professora me deu pera. E aí, tem toda aquela coisa da gente chegar e conversar com os professores, né, com os educadores. E explicar que não come e tal. E eles dão alternativa. Mas a educação é muito boa aqui. Não, a gente veio para cá justamente visando muito a educação e a nossa segurança, que é até um clichê falar isso, que todo mundo fala, mas é verdade. Mas é verdade. Não é um país, lógico, longe de ter assaltos e roubos, essas coisas, né? Porque não é um país blindado, todos os países têm isso, mas é muita diferença do Brasil, a gente fica muito mais tranquilo. E as escolas daqui tem um período até que você pode trabalhar até mais tarde e às vezes você paga um pouquinho a mais e você pode deixar a criança até 7 horas da noite, se caso você precise. E é bem seguro aqui, então para nós assim é muito sossegado, graças a Deus. É uma coisa a menos para você se preocupar, né? Mas não é fácil. Aqui você tem que ter um carro. O carro aqui não é luxo, não é luxo. O meio de transporte aqui é essencial, porque se o seu marido trabalha, se você trabalha, se você tem criança, aqui as coisas tudo é perto, mas é perto de carro. Se você for a pé, não é perto. Então, tudo que você vai fazer aqui, você tem que ir de carro,
porque os ônibus, pelo menos aqui onde a gente mora, na zona que a gente mora, não funciona. Tem o ônibus do autocarro, sim, mas não funciona assim periodicamente igual no Brasil, que toda hora tem um ali de meia, meia hora, 20 minutos. Aqui não tem. Aqui é de meio-dia. Não tem. E aí, de vez em quando, você vê aqui passar na frente de casa aqui um ou outro, mas senão você tem que andar de Uber e não tem condições. Então, você tem que ter um carro, é essencial. E então, como a gente também não mora dentro da cidade, exatamente dentro da cidade, que daria pra gente ir a pé, assim, ou de trotinete, então a gente tem que ter um carro mesmo. Então, não é luxo. Gente, se vocês vierem, quem estiver ouvindo esse vídeo e de repente tem filhos e pretende vir para cá, se planejem bem, procurem bem aonde vocês vão morar, procura saber sobre as escolas, porque não é tão simples assim como parece. A gente está falando aqui a realidade da nossa vida, que ainda assim a gente acha que foi mais fácil do que para algumas pessoas, mas não é o mar de rosas, assim, não que as pessoas pensam. Você tem trabalho sim, tem que correr atrás das coisas assim. Aqui as informações são muito escassas, assim, a cada pessoa dá uma informação para você diferente. Então, se você for uma pessoa que não ergue a manga ali e corra atrás para se informar aqui e ali, você fica parado num tempo. Tendo aprendizado do lugar que você vai, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Eu costumo falar para ela assim de, tipo, para não focar os grandes centros, tenta sair fora um pouco dos grandes centros, porque muita gente quando ouve falar de Portugal, a primeira coisa que vem na cabeça é Porto e Lisboa. Mas não existe só Porto e Lisboa em Portugal. Existe aqui para baixo, a margem sul, tem Faro, Algarve, o Algarve em geral, né? Faro, Albufeira. Tá certo que são as cidades um pouco mais turísticas e o pessoal fala que aqui é mais caro do que lá no norte e que No norte, Porto e Lisboa. que não é lá uma grande mentira, vamos dizer assim, né? Aqui onde a gente mora também não é barato. Também não é barato, porém a gente não mora dentro da cidade. É ainda um pouco melhor do que morar no Porto e Lisboa. E a questão da segurança também, aqui é mais seguro ainda do que Porto e Lisboa. É como se fosse São Paulo do nosso Brasil. Em termos de segurança também não é tão seguro assim. A gente não pode generalizar, mas onde a gente mora ainda é mais seguro do que certos lugares, né? Certos bairros, certas zonas de Porto e Lisboa. Então, a gente ainda prefere ficar por aqui. Tipo, fugindo das grandes capitais, vamos dizer assim, né? Indo mais nas regiões mais do interior, assim, umas aldeias, a gente chama aqui de aldeia um pouquinho mais afastada de Porto ou de Lisboa, ou mesmo até aqui, tipo, de Faro, de Albufeira, e um pouquinho mais afastado, nas cidadezinhas que tem ao redor ali, que o arrendamento é um pouco mais em conta e você ainda consegue achar arrendamento, Até porque, porque, até pelo. infelizmente, Verdade. o arrendamento é muito difícil aqui achar. E até pela questão de quem tem criança. Que nesses lugares é muito mais difícil de achar vaga para você colocar um filho na escola, a não ser que realmente for do primeiro ano para cima. Bom, a outra parte um pouco mais difícil, eu diria assim, que não foi difícil para mim, mas difícil para minha esposa e para minha filha, foi a parte de documentação. Porque, infelizmente, eu não consegui fazer um reagrupamento familiar, não abriu vaga nesse período de reagrupamento familiar. Porque eles têm uns períodos que abrem as vagas para certo tipo de artigo, né? Tipo reagrupamento familiar, ou das crianças que veio para a escola, aí abre vaga para aquelas crianças fazer esses tipos de visto, né? De residência, vamos dizer assim. E só veio abrir essa vaga para ela depois de 2 anos em Portugal, né, do reagrupamento familiar. E mesmo assim, eu peguei e me inscrevi, e mesmo assim ainda demorou, acho que 8 meses, né? Mais ou menos. Demorou 8 meses para elas ser chamado lá no CEF para poder estar colhendo a digital, assinando, tirando foto. Porém, quando teve a CPLP, eu não ia fazer a CPLP porque eu queria já esperar para fazer o reagrupamento e eu não ia fazer a CPLP. Mas eu queria trocar minha habilitação, porque há empresas aqui que permite você dirigir com habilitação brasileira e há empresas que não. E a empresa que eu queria entrar, eu não sabia que permitia com a carta brasileira.
E aí eu tinha CPLP, eu fui e troquei a minha carta da brasileira para portuguesa, que para mim, muito bom. Há controvérsias aí sobre a CPLP, mas para mim foi muito bom, me ajudou bastante. E troquei a minha carta e troquei de emprego, porque antes eu trabalhava, né? Eu acho que ele já mencionou que eu trabalhava em uma empresa de reciclagem. E depois eu saí e fui para outra de reciclagem também, mas porém já era um pouco diferente, porque eu já trabalhava com um caminhãozinho na rua, já era fazendo a recolha de restaurantes e mercados e pronto. Então para mim foi bom, não tenho o que reclamar. Abriu alguns caminhos, sim. Mas como ele já tinha conseguido a vaga do reagrupamento, então ele pagou a taxa que a gente tinha que pagar e ficamos esperando ser chamados, né? E automaticamente a CPLP dela é cancelada, né? Eles cancelam a CPLP para poder chegar para ela o cartão do título de residência, né? Gente, uma dica para vocês que a gente só descobriu agora. Quando nós casamos, no Brasil a gente tem a opção, nós mulheres, de querer aderir o nome do marido ou não, trocar a documentação ou não. Eu não troquei a minha. Eu não mexi, porque ia ter que mexer em CPF, em RG e muitas coisas, e então. E a gente logo ia vir pra cá e eu não quis mexer. E o único documento que ela mexeu foi o Foi o passaporte. passaporte, porque o passaporte eu fiz quando a gente já era casados no papel, né, no civil. E aí, então, meu passaporte saiu com o nome de casado, com o sobrenome dele. Só que quando a gente foi fazer o reagrupamento aqui, fizemos toda a papelada, não pediram nada, entregamos toda a documentação certinha, o passaporte, que era com o meu nome de casada, certidão de casamento e os outros documentos que eu tinha com o nome de solteira. E os antecedentes E os criminais. antecedentes criminais meus saíam com o nome de solteira. E aí eles não aceitaram. Foi rejeitado e a gente foi informado que foi rejeitado por isso, porque havia controvérsias de que meu nome, eu tinha um nome de casado e tinha um nome de solteira. E no meu passaporte constava o meu nome com o sobrenome dele. E aí agora a gente tá ainda esperando uma resposta, porque a gente relatou para eles que no Brasil a gente tem essa opção de poder trocar o nome ou não, mas a gente não sabe ainda se eles vão aceitar ou não. Então, quem for fazer a documentação, preste atenção nisso, porque se você for fazer um antecedentes criminais que você tiver o nome de solteiro e no seu passaporte tiver o nome de casado, de repente eles podem fazer como fez comigo. A gente está esperando agora a resposta para ver se eles vão, se eu vou ter que mexer nisso no Brasil, né? E trocar o nome, ou se eles vão aceitar. Estamos nessa, e quando a gente souber, a gente volta e avisa vocês. Tanto que a residência da minha filha já chegou. E a dela, por causa desse problema, ainda não. Recebi só uma ligação da AIMA falando que, justamente sobre isso, falando que a certidão de antecedentes criminais dela tava, se era dela mesmo realmente, porque estava em outro nome. Aí eu expliquei esse caso pro Pra agente da gente. imigração lá, que no Brasil a gente tem essa opção de trocar de nome ou não, e que no antecedentes criminais estava com o nome dela de solteiro, mas no passaporte estava com o nome dela de casado. Foi essa controvérsia que gerou lá. E a gente está aguardando para ver os próximos capítulos disso, É. né? Vamos dizer. Mas já foi um grande passo de conseguir chegar até aqui, né? 3 anos para a gente chegar até aqui e conseguir pegar a documentação, porque muita gente acha que vai chegar aqui e pegar rapidinho os documentos e tal, e não funciona assim. Ele pegou a documentação rápido porque ele já veio com o trabalho, já veio com o CEF na época, que era o CEF agendado. Mas no meu caso, que a gente veio como turista, porque eu vim acompanhando ele, não correu assim. Então foi tudo pelo trabalho e a documentação, o contrato de trabalho e tudo certo, manifestação de interesse e aguardar. É E porque foi isso. antigamente quem não entrava de uma maneira não legal, antigamente ainda dava para se legalizar. Mas embora que agora também saiu uma nova lei agora que vocês precisam dar uma pesquisar nessa lei que está favorecendo o pessoal do Brasil aí. Mas antigamente ela veio, eu vim com contrato de trabalho, ela veio me acompanhando e ela não tinha documento, vamos dizer assim, né? Então por isso que eu falo que foi uma outra luta, foi os documentos, porque primeiro teve que ir nas finanças para poder tirar o NIS dela, depois na segurança social para tirar o NIF.
para depois ela conseguir um trabalho. Porque aí, Porém, gente, logicamente, não generalizamos e cada um tem a sua opinião, quer fazer, não quer fazer. A gente não pagou ninguém. Fizemos, eu fiz não, né? Ele que faz, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas ele sempre fez tudo sozinho. Quando ele não sabia, ele entrava no site do que ele queria saber, do CEF, ele pesquisava as leis, ele pesquisava como fazia, e toda a nossa documentação, tudo que a gente fez até hoje, ele fez sozinho, ele não pagamos ninguém para poder ir fazer o NIS, fazer o NIF, não pagamos ninguém, a gente fez tudo por conta nossa mesmo, com perseverança ali, procurando, pesquisando, entrando em um site, entrando em outro, e graças a Deus deu tudo certo. E é o que eu falo, é de cada pessoa. Se você quer alguma coisa mais rápida e pronto, e você acha que compensa mais pagar alguém para você não ter o trabalho, né? Fica a critério de cada um, mas a gente não. e se tiver dinheiro, Se né? tiver Porque dinheiro, o pessoal tá porque cobrando meio caro tá agora. caro, tá caro. Mas se você tiver ali um pouco de perseverança e um pouco de paciência de pesquisar, você consegue fazer sozinho. Mas tem que pesquisar as leis, porque aqui em Portugal, a cada 15, 30 dias, tudo tá atualizando, tudo tá mudando. Hoje tá valendo uma coisa, amanhã já tá valendo outra, então tem que estar sempre ali por dentro para não perder alguma oportunidade que pode passar aí e a gente deixar para trás. Se você tem o planejamento de vir para Portugal, já tá na cabeça ali, eu quero mudar de país, quero ir para Portugal. Ou qualquer outro país, não importa se é Portugal, Espanha, França, Alemanha, qualquer outro país que você queira emigrar, o primeiro de tudo que vocês têm que fazer é ter o passaporte, isso sem dúvida. Mas depois é você se planejar, ter o planejamento tanto financeiro quanto psicológico. Você tem que ter o seu psicológico bem firme, porque o primeiro ano, como a gente costuma falar, né, amor? Primeiro ano é difícil. Passou o primeiro ano aí Já já era. conquistou. Você conquista o país que você tá passando o primeiro ano. E a sua independência, né? Porque É. assim, ficar longe de família não é fácil. Ficar longe pra quem, tipo, tem filhos e vai deixar ou não tem como trazer todo mundo, não é fácil. E aí você precisa trabalhar mesmo o seu psicológico, você tem que ter firmeza do que você quer, porque senão você vai gastar dinheiro, vai chegar aqui, vai começar a chorar, vai começar a ver o frio, vai começar a ver os problemas, vai começar a ver os portugueses, e aí vai gastar dinheiro porque você vai querer voltar para trás. E o que eu falei no outro vídeo, a importância de você vir já com a sua família. Porque quantas vezes, eu não tenho vergonha de falar não, quantas vezes eu cheguei a chorar, querendo desistir, falando pra ela, olha, vamos embora, chega, eu cansei, não quero mais isso. Porque era a saudade dos meus filhos que ficou no Brasil, era dificuldade no trabalho, trabalhei praticamente 3 meses de graça para a empresa porque ela não me pagou, e isso acaba com a sua estabilidade financeira, realmente acaba com a sua estabilidade financeira, porque até você recuperar isso demora. E quantas vezes eu chorei falando para ela que queria desistir de tudo, que era para nós ir embora, e sempre um dando um apoio pro outro. Tem que colocar na cabeça que pode dar certo e pode dar errado. Só que a gente veio na nossa cabeça com aquela opinião de que não tem dar errado. Que a Vai gente ter que não dar podia, certo. que não A gente podia vai dar ter errado. que fazer dar certo. Porque eu costumo falar assim, que a nossa vida toda, tudo que você conquistou aí em 30, em 40 anos, em tantos anos, tudo que você conquistou no Brasil, você vai resumir em uma bagagem de 23 quilos e uma de 10. Ou seja, a tua vida toda tá dentro de 2 malas. E aí, para você sair do seu país, que é a sua zona de conforto, vender e deixar para trás tudo que você conquistou, para você ir para outro país e chegar e falar não deu certo, não deu para mim e voltar para trás para recomeçar tudo de novo, para nós, pelo menos para nossa família, isso não valia a pena. Então a gente tinha sim que fazer dar certo e foi o que a gente fez. A gente sempre firme, não dava de um jeito, dava do outro. E a gente teve que se adaptar com o jeito dos portugueses, porque as pessoas vêm para cá do Brasil e acham que tem que transformar Portugal no Brasil. E não é assim. A gente está saindo do nosso Brasil para vir para Portugal. Então nós temos que se adaptar a eles. Todo mundo com respeito, com ordem, mas a gente tem que se adaptar a eles. E a gente é brasileiro. Brasileiro
Eu costumo falar pra ela que o brasileiro é uma raça que se adapta a tudo, ao frio, à guerra, a tudo que tiver que ser, brasileiro dá um jeito de se adaptar. E Não tem graças a jeito. Deus a gente conheceu, assim, portugueses maravilhosos. A começar o senhorio da nossa casa, que a gente só tem a agradecer que ele foi um anjo que Deus colocou no nosso caminho. E que a gente, os 3 anos que a gente tá em Portugal, os 3 anos a gente mora no mesmo lugar, com o mesmo senhorio. E ele sempre foi muito bom pra gente, ele sempre ajudou a gente no que a gente precisava. E em questão em tudo, em documentação, em compra de coisas, em compra até do gás, ele falava pra gente, olha, não compra esse que você vai pagar mais barato. Então, graças a Deus, a gente conheceu muita gente boa aqui e continuamos conhecendo muita gente boa. Tem lá, né, os seus ruinzinhos também, mas pronto, isso aí todo o país tem. E a gente sempre procurando saber das coisas e procurar ali as novidades, o que está acontecendo, o que dá pra gente fazer, no que dá pra gente trabalhar e se inteirando das coisas, porque aqui é um lugar, eu Onde você falo não que pode ficar você não parado. pode ficar parado, é uma coisa instável, você tá bem, daqui a pouco acontece alguma coisinha assim, dá errada, tipo, dá fora da sua programação. E aqui é um lugar onde que você não vai ter a mãe e o pai para você ficar pedindo ajuda e chorando, né? É você mesmo corre atrás e pronto. Então, aqui quantas vezes ele trabalhando fora e eu trabalhava no meu trabalho, saía do meu trabalho, ia fazer limpeza nas casas. E aí, sábado era das 6 da manhã até as 8 da noite fazendo limpeza. E aqui eu costumo falar que se a gente acha que a gente trabalha no Brasil, você descobre o que é trabalhar mesmo quando você chega aqui. Pois. Mas tudo isso vale a pena, tudo isso compensa. Você consegue as suas coisas assim muito mais, não digo muito mais fácil porque você trabalha, você luta para isso, mas você consegue as suas coisas aqui, o O poder poder de de compra é compra diferente. é maior. Então, Aqui o se que você você, sua, o dinheiro que você ganha, tem valor. É diferente que no Brasil, que você não consegue comprar. você só soa. Quanto mais você trabalha, mais você gasta e mais imposto paga e menos você Infelizmente. consegue conquistar. E aqui é o contrário, aqui quanto mais você trabalha, mais coisas você conquista. Se você quiser comprar um carro novo, basta você trabalhar um pouquinho mais que você consegue comprar um carro novo. Se você tem o sonho da sua casa própria, aqui, depois de um ano você trabalhando pelo IRS, mais a sua movimentação do banco, você consegue financiar a sua casa nova. Não compramos a nossa ainda, mas já. É, aí que a gente tentou se alinhar de uma outra forma, né? Mas a casa nova, acho que para esse ano, se Deus quiser, vem Estamos aí na luta nos projetos, nos vamos ver. projetos. Vamos lá. A gente morou num ano na casa desse senhorio, na parte de baixo dessa onde a gente está. Embaixo dessa tem mais uma casa. Um T2. A gente morou naquele T2 e depois desse um ano, né? No segundo ano liberou a casa de cima e foi quando a gente passou para a casa de cima. A casa de cima é um T3, tem 2 banheiros, a sala grande, a cozinha Gostosinho. grande. E foi quando a gente mudou para cá. E só que também, nessa mordomia, subiu também um pouco mais o arrendamento, né? O arrendamento nós pagamos agora aqui 700 euros de arrendamento. Fora as Fora despesas. as despesas. E o ordenado Água, mínimo de luz Portugal é oitocentos e e sessenta 60. agora, né? Oitocentos Agora e cinquenta eu 70. acho. Não, agora subiu para 870 agora. Pois. E 700 é só da renda, viu? 700 só Ou da renda. seja, não dá para trabalhar um só. E quando eu peguei minha documentação, isso foi 4 meses, né, de Portugal? Foi. Foi, acho que isso, 4 meses de Portugal, foi que eu peguei meu título de residência. E quando você pega a sua documentação, abre um leque de possibilidades. E foi aí onde eu consegui arrumar um trabalho para fora. Depois de 6 meses de Portugal, foi onde eu consegui arrumar um emprego na França. E fui trabalhar para a França. Foi onde de 760 euros que eu trabalhava em Portugal, fui trabalhar para a França para ganhar 1.600 euros. Não era lá muita coisa, mas era 2 vezes mais. E foi aí que ajudou um pouco mais nas contas de casa. Foi aí onde tirei um pouquinho mais a corda do pescoço, vamos dizer assim, onde aliviou. E eu trabalhei até o final do ano lá na França. Aí em janeiro eu recebi uma proposta para poder ir trabalhar para a Alemanha. Aí o ano passado eu trabalhei na Alemanha o ano todo, de 1.600 da França que eu ganhava, recebi uma proposta para ganhar 2.600 na Alemanha, melhorou um pouco mais, e eu peguei e fui trabalhar para a Alemanha.
trabalhei um ano lá na Alemanha, o ano passado, e vim embora para Portugal no começo do ano, no começo do ano no começo do ano passado, né, 2024. Nossa, nós mudou de ano e eu ainda tô achando que eu tô em 2024, a gente tá em 2025. No começo do ano de 2024, então foi o ano retrasado que eu fui trabalhar para a Alemanha, e o ano passado, no começo do ano, foi quando eu voltei para Portugal, porque o contrato lá era temporário e porque em dezembro lá faz muito frio na Alemanha, então a gente tem que voltar para Portugal para voltar em fevereiro ou março para a Alemanha. Mas como lá a gente já tinha acabado a obra, né, que eu trabalho na telecomunicação ainda, como lá a gente já tinha entregado a obra, tudo, né, os provedores, tudo lá tá tudo certinho, então não precisou de eu voltar. Então foi onde eu arrumei outro trabalho aqui em Portugal e onde eu resolvi tirar a certificação aqui para Uber, para TVDE. Aqui precisa de uma certificação para rodar no TVDE. E esse é um assunto que eu vou gravar num vídeo para vocês também explicando certinho, passo a passo de como que é essa documentação e como que é os ganhos. Durante uma semana eu vou rodar e trago para vocês o vídeo durante essa semana que eu rodei, os valores certinho de quanto tira um TVDE. Eu vou aproveitar para rodar agora que eu estou de férias, estou trabalhando na Alemanha, voltei para a Alemanha no meio do ano passado e vou mostrar para vocês, aproveitar que estou de férias para mostrar para vocês isso aí também, num vídeo aí mais para frente aí. Bom, em relação à documentação e nesse um ano de Portugal, acho que é só isso mesmo, né? Tem para dizer? É só isso, só. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram saber, vocês Uma deixem sugestão. no comentário. Pode também deixar a sugestão de um próximo vídeo. Aí no link da descrição tem o grupo do WhatsApp e tem o Instagram do canal. Qualquer dúvida também, se quiser é só entrar lá no grupo do WhatsApp ou no Instagram. E não esqueçam, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para mais notificação. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!